Boa noite, meus irmãos. Deus derrame sobre nós a sua graça, o seu amor. Nós vamos dar início ao nosso estudo bíblico nesta noite. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Salmo de número 119. Livro dos Salmos, o Salmo de número 119. Salmo de número 119. Não, nem inteiro não, né? Salmo é o maior. Salmo 119. Dos versículos 9 ao 16. Nós vamos ler. Do 9 ao 16. 16. Ele vai dizer assim, queridos: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra, de todo o coração te busquei e não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Seja generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Amém, irmãos? Deus seja generoso e misericordioso com cada um de nós. Diante disso, ele olha para nós e fala sobre guardar a palavra de Deus, ter alegria nos preceitos do Senhor, também viver por ele, por isso ele diz meditar, é aprender, conhecer e praticar realmente a palavra de Deus. Para quê? Para que eu veja, para que eu viva, para que eu observe, para também que eu receba dessa graça, desse amor, do poder de Deus na minha vida, me dando sabedoria e discernimento a cada dia. Assim, queridos, quero convidar você a curvar a sua cabeça em oração, vamos orarmos a Deus, pedindo a Ele que nos dê esse sustento e nos dê essa direção. Grandioso Deus, muito obrigado. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por dirigir e cuidar de cada um de nós. Obrigado, Senhor Deus, por dia a dia nos dar condições de vivermos de forma agradável a Ti. Nos dá sabedoria, nos dá discernimento, nos dá, Senhor Deus, cada dia mais força para proclamar, testemunhar de forma verdadeira e viva a Tua palavra. Essa noite que nós iremos estudar, Senhor Deus, temas referentes à Tua palavra, à conduta cristã, a uma vida de santidade, que o Senhor fala ao nosso coração, despertando-nos ao tema, a essas circunstâncias que fazem parte da vida humana e que de alguma forma nos chama a atenção, a nossa vivência cristã, a nossa vida familiar cristã, realmente ao povo do Senhor. Nos dê entendimento e discernimento em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos continuar falando sobre o tema ídolos do coração, que é o nosso tema maior, que é o nosso tema geral, e hoje nós vamos continuar realmente esse subtema que é falar sobre a questão da pornografia, né? Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5, que é o texto base, dos versículos 27 ao versículo 32. Então, Mateus, capítulo 5, do versículo 27 ao 32. Vai dizer assim, irmãos: ouvistes o que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito:
Aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe e torna-se adúltero. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Amém, irmãos? Então nós estamos vendo as direções do Senhor, falando sobre a vida e a postura cristã nossa diante da questão da sexualidade, tá? E nós, semana passada, falamos aí sobre esse tema, né? Que é a pornografia, e vimos o quanto a pornografia, ela é muito perigosa, né? Porque ela mexe com a ação do nosso autoerotismo e ele vai levar para o exercício da lascívia. Por trás, realmente, dessa pornografia existe todo um mercado. E aí nós trabalhamos o quanto a pornografia é um laço realmente perigoso. E por isso a palavra de Deus nos chama a vigiar e orar. Hoje nós vamos abordar o segundo ponto disso. Nós vamos falar sobre a pornografia, ela é condenada nas Escrituras. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que ela é condenada. Se ela é condenada, ela tem alguns motivos para que isso seja condenado. Qual é o primeiro deles? É a ação de dizer que ela é fruto da carne, que ela procede de um coração corrupto, que é o coração do homem, que é o coração da mulher, e ela constitui-se numa ameaça à pureza sexual. Então, a primeira coisa é isso daqui. Por isso, a palavra de Deus nos chama a fugir dela, tá? Então, nós temos que tomar cuidado. Tudo aquilo que vai afetar essa pureza sexual vai ser uma ameaça, realmente vai trazer um coração corrupto. A palavra de Deus nos chama a fugir dela. Vamos lá para o texto bíblico? Gálatas, capítulo de número 5. Os versículos 16 a 21. Gálatas 5, de 16 a 21. Lembra que nós falamos que são as obras da carne? Esse texto traz para nós justamente isso, falando diretamente sobre essas obras da carne. Tá? Gálatas capítulo 5, de 16 a 21. Gálatas capítulo 5, de 16 a 21. Vai dizer assim, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne, ela milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque elas são opostas entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni. Olha só o que ele diz, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam ou vivem intensamente estas coisas. Então, a primeira coisa que a gente tem é, por que eu preciso não viver estas obras da carne, estes frutos deste coração corrupto? Porque a palavra do Senhor olha para nós e diz que não herdará, não viverá ou não estarão no reino de Deus quem no seu coração reina estas coisas, quem no seu coração, os frutos da carne, ou toda esta ação e atitude, tem como primazia aí. O que a gente está falando? Que esta ação pornografia, que este envolvimento com a pornografia, ela está fazendo o quê? Alimentando a nossa natureza pecaminosa e está obstruindo, tá certo? O quê? A vida do crente, a vida cristã, a vida realmente de santidade, a vida de honestidade, a vida de louvor e adoração do crente com Deus. Porque ele está dando maior vazão à carne, às obras da carne, do que realmente os frutos do Espírito. Então ele traz isso para a vida do crente. Segunda coisa que a gente pode destacar, que a pornografia banaliza o sexo, torna o sexo banal.
né? A torta à direita você pode realizar, fazer, torna-se o ato sexual, realmente a ação de que é uma bênção de Deus, o sexo para dentro do casamento, como algo banal e traz a destruição dos relacionamentos. Veja, ele vai depreciar para a gente qual é o real sentido do sexo. Vai tornar ele simplesmente uma ação de objeto sexual, de prazer sexual no sentido de realizar, fazer, simplesmente como algo que você vai ter, simplesmente vai afetar a ideia desse bem-estar relacional com as pessoas. Ele vai olhar e vai dizer, tudo se transforma num objeto que eu posso usar, mas perde a ação relacional, perde realmente a ação afetiva, perde o bem-estar relacional do qual se estabelece dentro, por exemplo, de um casamento. Por isso, a Bíblia vai dizer assim em Hebreus 13, versículo 14, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Impuros e adúlteros. Por que ele traz isso para a gente? Justamente para enfatizar que isto tem maculado e de alguma forma afeta, transformando homens e mulheres em objetos, quebrando toda a honra que há dentro do matrimônio. Olha só. Terceira coisa, porque a pornografia ela vai fomentar cada vez mais os nossos desejos, de maneira que nós nunca vamos conseguir, por exemplo, satisfazê-los. Por isso, obras da carne. Por isso ele vai dizer que a carne milita contra o espírito. E ele vai dizer que a pornografia fomenta de tal forma que você nunca vai ter realmente a ação de saciar os seus desejos. E a Bíblia vai dizer assim, em Provérbios 27, versículo 20, que os olhos do homem nunca se satisfazem. Então, os olhos nossos, realmente, por causa de entrar para essa ideia de sensualidade e tudo mais, ela nunca vai se satisfazer com aquilo que se tem. Por isso, aquela historinha que a grama do outro lado, né? A grama do vizinho parece sempre mais verde que a nossa. Que a outra sempre parece muito melhor do que o que a gente tem. Justamente por causa disso. Porque a cobiça, o desejo, os olhos humanos fazem com que você nunca seja satisfeito com aquilo que você tem. Essa é a grande questão. O que a pornografia vai fazer, queridos? Vai viciar, vai adoecer, vai matar, ok? Vai matar a nossa vida emocional e também a nossa vida espiritual. É isso que a pornografia faz. Veja, você nunca vai conseguir satisfazer os seus desejos ou os seus apetites carnais. Então você vive nessa busca de satisfação, mas nunca chega a lugar nenhum, nunca resolve nada. Né? Então ele vai dizer para nós o quanto esta ideia da pornografia, da sensualidade, da sexualidade, que o mundo realmente vai deturpando dentro das nossas vidas, traz realmente para nós. Tá? Veja, o segundo ensino de Jesus, né, onde ele fala que sobre o adultério, a culpa do adultério, não é somente aquele que comete o ato sexual ilícito, que é proibido, mas também aquele que experimenta visualmente. Então é a ação da cobiça. Ele vai dizer assim para nós no texto, ouviste do que foi dito, não adulterarás? Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, já adulterou. Então ele já está também enfatizando que o adulterar não é somente o ato físico, mas também o ato do desejo, né? Do desejo. Então veja, a pornografia ela é reprovada. Por quê? Porque ela destrói a integridade de uma pessoa. Veja, ela vai de alguma forma envolver, você vai se envolver e a sua vida realmente vai estar tão maculada por isso que ela vai destruir a sua vida cristã. Então a pornografia, ela realmente vai trazer para nós sérias consequências para a nossa vida emocional e para a nossa vida realmente espiritual, porque ela está afetando os nossos relacionamentos, pessoalmente, com o nosso cônjuge,
emocionalmente, com aquilo que eu sinto, por exemplo, pelo meu cônjuge, e espiritualmente, com a minha vida com Deus e a minha vida espiritual dentro da minha casa, os meus relacionamentos e tudo mais. Por isso a palavra de Deus vai nos advertir em Gálatas 6, capítulo 7 e 8, dizendo assim, não vos enganeis. Qual que é o grande problema? O grande problema é que todo vício traz para nós a ação de que a gente diz assim, não, na hora que eu quiser, eu paro. Na hora que eu quiser, eu resolvo. Eu tenho domínio sobre tudo isso. O grande problema é que além de a gente estar se enganando, a gente acha que está enganando Deus. E aí a palavra de Deus é muito contundente, dizendo assim, olha, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Então tudo que a gente planta, a gente colhe. Deus não se zomba. Por quê? Porque aquela ideia de que eu falho e me arrependo, é aquela ideia que, nossa, eu pisei na bola, nossa, eu não devia ter feito isso, eu me arrependo, não vou nunca mais fazer, mas continua diariamente vivenciando isso. Então ele olha para nós e diz que o grande problema é que nós semeamos a própria carne, e se a gente semeia a própria carne, nós vamos colher carne, ou vamos colher corrupção. Porque aquilo que é a carne são as obras da carne. Automaticamente nós estamos semeando corrupção e vamos colher corrupção. Mas se nós semeamos para o Espírito, e este Espírito é o Espírito de Deus, nós vamos colher também a vida eterna, que é aquilo que o Espírito Santo de Deus nos dá. É o que nós vemos realmente em Gálatas 6, versículos 7 e 8. E o grande questionamento para nós também é, o que é que nós estamos semeando? O que é que nós estamos buscando? Olha só que interessante aqui, um dado de porcentagem de pesquisa, dizendo o seguinte, que lá nos Estados Unidos, 86% dos condenados por estupro admitiram imitação, direta das cenas pornográficas que assistiram regularmente. Então, este é o fruto da semeadura da carne, a corrupção. Então eles fizeram a pesquisa, 80% daqueles que são estupradores nos Estados Unidos, tudo aquilo que eles assistiram nos filmes pornográficos e tentaram reproduzir em seus estupros. O que nós estamos vendo? Corrupção. Semeia-se e colhe corrupção. Destruição para a vida nossa. Então, é a grande questão desse desejo carnal, é a grande questão dessa ênfase em sensualidade, essa ênfase dentro da pornografia para as nossas vidas individuais. Destrói o indivíduo, destrói o seu casamento, destrói a sua família, destrói tudo aquilo que está à sua volta, destrói a sua vida espiritual. Ok? Terceira coisa que nós também vamos falar hoje, e última, é que a pornografia é um ídolo que pode ser desalojado do coração. Lembra que nós falamos sobre ídolos do coração que estão dentro de nós? Então nós estamos falando que ele é um ídolo que pode ser retirado de dentro de nós. Então veja, nós precisamos entender que todas as vezes que nós vamos enfrentar ou ter enfrentamentos, por vez ou outra, nós estamos falando dessas tentações dentro da área sexual. Então muitos dos enfrentamentos, eles estão sempre dentro do quê? Dessa área sexual. Então, quais são as atitudes aí que eu e você devemos tomar diante deste fator, diante desses acontecimentos, quando a área sexual, de alguma forma, está sendo, por exemplo, para as nossas vidas, com enfrentamentos? Primeira coisa, peça ajuda a Deus. Por quê? Porque nós não temos condições sozinhos de resolver esse problema. Peça ajuda a Deus. Não tente viver a sua vida à parte dele. Assisti um programa ontem de televisão, uma série, e a pessoa disse assim, olha, eu quero tomar as decisões da minha vida, não quero deixar na mão de Deus. Eu vou dirigir, eu quero que eu dirija. Não sei se Deus dirige bem, então não quero que Deus decida sobre a minha vida. Deixa que eu decido. Como é que eu quero morrer? Eu quero morrer? Que eu decida. Para onde eu vou? Que eu decida. Como é que eu vou dirigir? Que eu decida. Não sei como é que é. A ideia é, eu não confio em Deus para tomar as minhas decisões. Deixa que eu mesmo tome. A grande questão quando a gente pensa nisso, é quando a gente aplica isso à nossa vida. A gente está dizendo assim, olha, deixa que eu resolvo.
Todas as vezes que eu digo, deixa que eu resolvo, alguma coisa errada vai acontecer. Por quê? Porque a ideia é que eu não tomo a decisão correta. Por isso que Paulo, em Filipenses 4,13, vai dizer, olha, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso ter enfrentamentos e eu vou enfrentá-los e vou ser vitorioso sobre eles, porque Deus me capacita a vivenciá-los, a passar realmente por cada um deles. O que significa isso? Que sem Cristo, eu e você não podemos vencer nenhuma batalha. Essa é a ação que a gente precisa realmente clarear nas nossas mentes. Eu não vou vencer batalha se eu não estiver em Cristo. Então, confie em Cristo e não confie em você mesmo. Dependa mais de Cristo do que de você. Por isso que a Bíblia vai dizer assim em Tiago 4:7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Ele vai olhar, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo. Porque se você estiver debaixo da graça, do amor e da proteção de Deus, você vai conseguir resistir a todos os enfrentamentos, todos os dardos inflamados do diabo, e ele vai fugir de você. Por quê? Porque quem luta por você é o Senhor dos Exércitos. É Deus que luta a sua batalha e concederá vitória a você. Porque se você for com cara e coragem, você será destruído. Segunda coisa, queridos, confesse a Deus os seus pecados e peça perdão. Eu tenho que clamar ajuda a Deus e eu tenho que confessar os meus pecados diante de Deus e pedir perdão. Eu preciso me arrepender deles. O que a Bíblia vai falar? Provérbios 28, versículo 13. Ele vai dizer, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Veja, aquele que confessa o seu pecado e deixa o seu pecado, não vive esse pecado, não anda mais pelo pecado, alcança o quê? A misericórdia de Deus. Qual que é a ideia? Primeiro, não tente esconder o seu pecado de Deus, Ele sabe de todos eles. Lembra que a gente disse, mas Deus conhece todas as coisas, justamente por causa disso. E aí ele diz o seguinte, então eu preciso orar? Sim, porque Deus determinou que a gente orasse para Ele, contando todas as coisas. Então, quando Ele quer que a gente conte, Ele quer que a gente ore, Ele quer abrir o coração diante dEle, como sujeitar, e diga a Ele, Senhor, olha, eu tenho um pecado, e o pecado é esse. Eu tenho falhas, e uma delas é essa. Né? Para quê? Para que a gente não esconda. Fale do nosso pecado, fale das nossas falhas, confesse. E diante de Deus diz, Senhor, me ajude, eu não quero mais voltar, e persevere, lute para não cometer os mesmos erros e as mesmas falhas sempre. Né? Confesse e peça perdão e lute para não voltar para Ele. Outro ponto aqui, queridos, procure ajuda entre os irmãos da fé. Então nós vamos ter irmãos da fé capazes, sábios, tá certo? Discretos, para nos ajudar dentro disso. A palavra de Deus vai dizer em Tiago, capítulo 5, versículo 16, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então a oração do justo, ela é ouvida por Deus e muito pode. Deus ouve e Deus muda e Deus transforma. O que a gente está querendo dizer? Queridos, nós temos amigos mais chegados que irmãos, amigos da fé, irmãos e irmãs crentes no Senhor, capazes de nos ouvir com discrição e nos auxiliar e nos ajudar diante das dificuldades e lutas que nós temos. O que é que nós temos que fazer? Aproveitar esses queridos, essas queridas dos quais nós temos, que são crentes, são piedosos, que sabem que os nossos pecados vão somente ficar com eles. Veja, nosso pecado não é para todo mundo saber, nosso pecado é para ser auxiliado, é isso que ele está dizendo. A ideia de confessar os pecados é para que eles sejam curados, não para que eles sejam disseminados realmente, por exemplo, na comunidade onde você vive. Então é para você pedir a Deus que seja generoso, que seja misericordioso, que ajude, que abençoe e que fortaleça. Então nesse ponto, a gente pode procurar irmãos da fé que tenham essa condição e quem sabe não sejamos nós também esses irmãos da fé que temos condições de ajudar a curar
realmente a vida das outras pessoas, né? Dos seus pecados, das suas angústias. Outra coisa, queridos, que é interessante sobre como que eu posso, quais as atitudes que eu posso ter para desalojar o pecado do meu coração é: encha a sua mente com a palavra de Deus. Aí vai vir, né? A cabeça vazia, oficina do diabo. Tudo aquilo que está vazio vai ser tomado para aquilo que não é bom. Se na sua mente não está vigorando, realmente pulsando a palavra de Deus, vai estar pulsando as obras da carne, a corrupção. Então o salmista já disse assim, o texto que nós lemos, no Salmo 119, do versículo 9 ao 11, dizendo assim, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Uma pergunta. Ele diz, observando segundo a tua palavra, observando a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir dos teus mandamentos, e guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Gente, na palavra de Deus, buscando a palavra de Deus, guardando os mandamentos de Deus e tomando cuidado com os seus próprios mandamentos, pensamentos, e mantendo a palavra de Deus viva dentro do seu coração. E como é que a gente faz isso? Vida, orando, lendo diariamente a palavra de Deus. Por isso, Filipenses 4, versículo 8, o apóstolo Paulo, olhando justamente para estarmos cheios da palavra de Deus nos nossos corações, ele vai dizer assim, finalmente, irmãos, veja, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ele está dizendo o quê? Da palavra de Deus, que na sua vida ocupe essas atitudes. Quais atitudes nós estamos falando? Confessar e pedir perdão dos nossos pecados, ter a ajuda de irmãos e irmãs piedosos na fé sobre realmente as nossas limitações, falhas, também encher a nossa mente com a palavra de Deus. Uma quarta atitude, queridos, sejam firmes no propósito. Sabe a ideia do regime? Toda segunda a gente começa e na terça acaba. Ele diz, dentro da vida espiritual, ou a gente está firme nesse propósito, ou senão a gente nunca consegue fazer nada. É a ideia da perseverança. É a ideia de querer executar aquilo e se esforçar bastante. Por quê? Porque se eu não quiser e não me esforçar, eu vou estar falhando sempre, errando sempre, pecando sempre. Né? Então ele olha para nós e diz, veja, ou nós vamos viver para agradar a Deus, ou nós vamos ser dominados pelo pecado, e a nossa vida vai ser para agradar e satisfazer todo o desejo pecaminoso. Porém, o fim principal do homem é o quê? Agradar a Deus, louvar a Deus para todo sempre. Então, qual que é a ideia nossa? Eu preciso agradar a Deus acima de todas as coisas. E a minha vida precisa ser constantemente para agradar a Deus em tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu tenho que realizar. Então, agradar a Deus também é lutar para vencer a carne. Veja, o mundo, tá? O mundo é do diabo. E eu só vou vencer a carne se Deus me auxiliar, se Deus me sustentar, se Deus me fortalecer. Senão, de maneira nenhuma eu consigo vencer essa batalha. Por isso, a ação eu preciso estar firme no propósito. Né? Jó vai nos dizer isso. Jó 31, versículo 1 diz, fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria eu numa donzela? Fiz um propósito. Por isso eu não posso desviar os meus olhos do Senhor e colocar naquilo que iria deturpar a minha vida, a minha adoração a Deus. A ideia é, qual é o propósito? E você está firme nele? Está batalhando sobre ele? Lembre, nosso sistema é a pornografia. O que ela faz? Ela evidencia para nós que ela é um ídolo dentro do nosso coração. Porém, ela é um ídolo pecaminoso. Porque ele mexe com a sensualidade, ele mexe com a sexualidade, ele mexe com os nossos desejos. Tá? Então veja, não se deixe levar pelas tentações sedutoras.
Se você se deixar levar um pouquinho só, ele vai infeccionando de forma silenciosa a sua mente, o seu coração, e vai provocar a morte espiritual da sua vida. A pornografia, ela vai o quê? Envenenar o seu coração, vai denegrir o ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Vai corromper de tal forma que as pessoas não vão mais enxergar em você Deus, danifica o seu relacionamento com Deus e destrói a sua vida espiritual. Meus queridos, veja, nós temos 5 orientações. Peça ajuda a Deus, confesse os seus pecados e peça perdão. Tenha ajuda realmente de irmãos e irmãs da fé piedosos. Encha sua mente com a palavra de Deus e seja firme no seu propósito. Batalhe nele todos os dias. Então, que eu e você sigamos essas orientações. Que nós vamos vencer, por exemplo, a pornografia, a sensualidade, a sexualidade usada de forma errada. Para que o ser feliz seja ser feliz no tempo de Deus, hoje, mas também na eternidade. Desfrutando sempre de uma comunhão com Deus, tá? De uma alegria verdadeira na presença e na graça de Deus. Nós vivemos sim num mundo sensualizado e sexualizado, do qual ele quer dar e dizer a cada um de nós que é isso que é a melhor coisa a ser feita. Mas veja, isso corrompe, nos distancia e realmente condena as nossas vidas. Que sejamos orientados, que sejamos direcionados, que tenhamos a palavra de Deus sempre às nossas mentes, em intimidade e relacionamento com Deus. Para que isso oriente não só as nossas vidas, mas que sejamos nós, irmãos e irmãs na fé, que possam orientar, auxiliar e ajudar outras pessoas também. Amém, irmãos? Dentro disso, alguma pergunta, algo que chamou a atenção, gostaria de compartilhar alguma coisa? Diante do que nós trabalhamos, falamos hoje, né? Acredito que ele traz algumas questões e é realmente um tema bastante delicado, né? Eu costumo dizer que isso, dentro de uma igreja, ele até então era considerado um tabu. Raramente a gente falaria tão abertamente disso, né? Mas é algo que precisa ser orientado e falado diante de assuntos dos quais nos dias de hoje são tão claramente, né, escandalosamente tratado na televisão, na internet ou em qualquer lugar que a gente está. Que a gente tenha a misericórdia de Deus, a sabedoria de Deus em lidar com esses assuntos, seja conosco ou seja com o nosso próximo. Amém, irmãos? Nosso próximo tema vai ser falar sobre poder. Então, próxima semana nós vamos iniciar realmente falando aí sobre o poder, né, como um ídolo do coração. Que Deus continue, queridos, generoso às nossas vidas, fortalecendo a cada um de nós e nos dando realmente direcionamento de Deus a nós. Vamos orar, queridos, encerrando assim nosso estudo bíblico nesta noite. Senhor, muito obrigado por este tempo aqui de estudo, um tema, Senhor Deus, tão delicado, tão, Senhor Deus, difícil de falar, mas que aborda as realidades das nossas vidas, das nossas famílias, do contexto de mundo que nós estamos vivendo. Que o Senhor seja generoso conosco e nos ajude a sermos homens e mulheres de fé, a lutarmos, Senhor Deus, contra essas ações, mas também termos sabedoria em auxiliar aqueles que precisam. Em nome de Jesus, a sua graça inunde as nossas vidas. Sejamos libertos, sejamos livres e que sejamos sábios também no aconselhamento e no ajuda, Senhor Deus, com os nossos queridos que enfrentam dificuldades assim. Sejamos, Senhor Pai, tocados pela Tua palavra, que não percamos, Senhor Deus, a intimidade contigo dia a dia. Senhor, em nome de Jesus, visite os irmãos, os queridos da nossa igreja que passam por enfermidade, que passam por lutas e batalhas, Pai. De forma especial, lembramos da vida do Samuel, do Zito, Pai. Visita, Senhor Deus, está enfrentando ali realmente a enfermidade, está enfrentando, Senhor Deus, nesse último caso, uma gripe muito forte,
e que o Senhor tenha misericórdia da vida dele. Cure, Senhor Deus, tire deste momento, Pai, sustentando, fortalecendo a sua vida. Nós oramos, ó Pai, por cada vida que se dispôs a estar aqui, suas famílias, abençoe e visita, ó Pai. Continue a incomodar os nossos queridos, ó Pai, para que estejam conosco na Tua casa, também aprendendo, também, Senhor Deus, dialogando sobre a Tua palavra. Nos dê crescimento, nos dê paz, nos dê descanso, Senhor Deus, e nos protege de todo o mal. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos, pela sua presença.